Outro princípio bem importante dentro da bioética, o que o código também traz, não maleficência. Então, na beneficência, você faz de tudo que puder para buscar benefícios de tratamentos e cura para o paciente. Né? A não maleficência significa todo o cuidado que terá de tomar em cada ação para evitar, ou melhor, não causar danos ao paciente. Não é evitar, é não causar danos. O Código de Ética assegura que todas as medidas necessárias a fim de que todos os pacientes venham a ter os melhores tratamentos e cura de que possam precisar, né? E cabe ao médico compreender e executar essas normas com êxito. Né? O princípio da não maleficência, ele propõe a obrigação de não infligir um dano intencional. E está associada a um princípio que a gente chama primum non nocere. Acima de tudo, não causar dano. Acima de tudo, não causar dano. Dentro desse princípio, a gente vê no artigo 1º do código que é vedado, né, ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Esse artigo também é muito importante para vocês, gravem ele, tá? Porque a atuação médica com imperícia, imprudência ou negligência resulta em responsabilização civil, dependendo da situação até criminal. Então, é fundamental vocês terem como prática, né, assim, ter esse cuidado. O que é a imperícia, professora? Imperícia eu vou tentar dar um exemplo, assim, um pouco simplório para ver se a gente consegue explicar. A imperícia é aquela pessoa que aprendeu os conhecimentos, né, e ele não tem muita prática, muita experiência, e aí ele age sem esse conhecimento. Ele age sem ter certeza sobre esse conhecimento. Essa é uma atitude de imperícia. Uma atitude de imprudência. A pessoa aprendeu aquele conhecimento, né? E ela acha que domina na completude aquele conhecimento. E ela vai lá e age com excesso de confiança. Porque ela acredita que está tudo certo. E aí causou um dano. Se causar um dano essa atitude, a gente considera ela como imprudente. E a negligência, ela é mais uma omissão. A negligência é aquela pessoa que sabe, que tem o conhecimento, só que ela não age porque ela deixa para depois, ou isso não é tão relevante agora, e ela age com negligência. Então, basicamente, esses são as 3 condutas, tá? Que estão relacionados com a culpabilidade que a gente chama, e que depois pode resultar sim em responsabilização para o médico, tá? Então cuidem sempre da atuação de vocês, tá? Outro princípio importante é o da equidade. Equidade, ela é a condição básica, né, para exercer a medicina. Significa que o atendimento tem que beneficiar todos os pacientes da mesma maneira, sem distinção. Então, vou atender qualquer indivíduo, qualquer paciente com o mesmo cuidado, o mesmo respeito, né? Sem nenhuma discriminação. Né? Então, qualquer interesse, né, seja de caráter religioso ou político, né, em relação ao empregador, né, que venha interferir nas formas de tratamento e cura do paciente, ficam vetados. Inclusive, são considerados quebra de conduta ética. Então, tu estás numa instituição que ela busca essa discriminação, que tem normas discriminatórias, né? O médico ali, como a gente já viu, tem todo o direito de não atuar, né? De recusar-se a atuar, inclusive notificando, né, o CRM para poder realizar um processo em relação a isso, nessa instituição, né, que está agindo dessa forma, tá? Aqui. Aí, como princípio da equidade, a gente tem o capítulo 1, o inciso 1. A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade, e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. Agora, continuando falando ali sobre a responsabilidade profissional, né, gente? Então, eu já falei do artigo 1º para vocês, né, que é vedado ao médico causar o dano ao paciente.
né? Nada, tudo que caracterize ali aqueles elementos, vai haver responsabilidade. O artigo 11. Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número do CRM, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos. Então, né, gente, essa questão, né, de não realizar nenhuma emissão de documentos, né, ilegível. Até eu fiz um post esses dias no meu Instagram falando disso, né, letra de médico, né, não existe isso. Então, assim, o médico precisa ter a letra extremamente legível. Hoje em dia a gente já tem os prontuários eletrônicos, né? Então cada vez menos a gente vai discutir a ilegibilidade. No entanto, ainda em receituários, em laudos, no prontuário médico, sempre com letra legível, tá, gente? Artigo 17. Deixar de cumprir as normas emanadas do CFM, né, e dos conselhos regionais, e de atender às requisições administrativas, né, gente? Então é uma responsabilidade do médico cumprir com todas as notificações, né, dos conselhos do qual ele é submetido, tá? Outro ponto. Deixar de obter consentimento do paciente ou do seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em risco iminente de morte. Eu coloquei esse artigo porque, gente, o que eu vejo na prática, tá? É que os médicos se prejudicam muito, muito mesmo, quando eles deixam de obter o consentimento, né, e não conseguem provar que esclareceram esses pacientes sobre os riscos do procedimento. Então, gente, assim, para evitar futuramente alguma ação judicial contra vocês, enfim, oriundo da prática, cuidem, expliquem para o paciente na linguagem clara quais são as possibilidades, as consequências daquele procedimento, tá? Os riscos que aquele paciente tem. De preferência, façam por escrito. Expliquem para eles, porque vocês vão trabalhar com seres humanos, né? Então, expliquem para eles como que se dá, o que vai acontecer, quais são as possibilidades desse paciente, né? Deixem ele esclarecido, tá? E, obviamente, né, ele tem salvo em caso de risco iminente de morte. Então, assim, não, tu precisas agir, uma emergência, ok, né? A gente consegue retirar essa obrigação de informar ali, de esclarecer, porque é uma coisa urgente. No entanto, urgente não, emergente, né? No entanto, hoje temos visto muitos processos que os médicos se prejudicam porque eles não pegaram o consentimento do paciente, tá? E nem conseguem provar que esclareceu o paciente sobre aquilo. Então, fiquem atentos. É vedado ao médico também deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre a sua pessoa e seu bem-estar, bem como usar a sua autoridade para limitá-lo. Então, assim, né? Explica completamente para o paciente todas as questões envolvidas no tratamento, no procedimento, né? E garante ele o direito de decidir livremente. Então, é sempre bom ter isso num documento, como eu repito, né? Então, a assessoria jurídica para o médico é bem importante para poder dar essa segurança para o médico em relação a essas informações, assim, para facilitar para ele no caso de ele ser demandado judicialmente numa situação, né? Deixar de atender paciente que procure seus cuidados em caso de urgência ou emergência quando não houver outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo. A prioridade da profissão de vocês é a preservação da vida, a preservação da dignidade. Se um paciente chegou com uma urgência ou emergência, não havia outro médico no serviço, né? Então, é uma responsabilidade ética, né, fazer esse atendimento. Outra questão que é de informação, porque eu trouxe muita coisa de informação, gente, porque eu trabalho na área, então eu sei o que eu estou falando para vocês, tá? Deixar de informar o paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano. Então, não, eu não posso falar, ele tem uma situação, de repente, cardíaca, uma situação, enfim, outra, né, emocional, que só o médico tem esse conhecimento, e se eu falar esse diagnóstico, o risco de morte é grande. Então, enfim,
vocês têm essa excepcionalidade, né? Mas aí tem que comunicar ao representante legal dessa pessoa ou a um outro familiar dessa pessoa. Aí cabe a vocês fazerem essa verificação, né? Abandonar o paciente sob seus cuidados, tá, gente? Como eu falei antes, né? Tem a possibilidade, sim, de vocês não atenderem conforme as convicções, né? Só que, ó, ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou ao seu representante, assegurando-se a continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações ao médico que sucederá. Então, fiquem atentos, é direito de vocês não a fazer o atendimento, mas é um dever de vocês fazer esse direcionamento para um outro profissional. É vedado ao médico participar, direta ou indiretamente, da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos. Eu trouxe mais, porque estava específico lá, né? Já, vamos dizer, é lógico, né? Bem lógico, né? Mas eu sempre digo, o óbvio tem que ser dito, né? Então, se está aqui na norma, é porque a gente já viu desrespeito à norma, né? Deixar de denunciar atos que contrariem postulados éticos à comissão de ética da instituição em que exerce seu trabalho profissional e, se necessário, ao conselho CRM, né? Então, é um dever denunciar atos que contrariem a ética médica. Isso aqui também, gente, também acontece algumas ações sobre isso. Subordinar os honorários ao resultado do tratamento ou à cura do paciente, né? Assim como eu sei que existem profissões da área médica, na área estética, que acaba trabalhando com o resultado, né? No entanto, gente, até esses profissionais que trabalham com resultado tem que sempre deixar claro que às vezes a expectativa do cliente é né? E é impossível de ser alcançada essa expectativa. Então, mas sempre trazer isso, né? E quando for definir os honorários, não vincular ao resultado, porque senão vocês vão sofrer uma ação de dano moral, né? Dano estético, né? Ou a cura também, né, do paciente. Não, gente, não. Vocês fazem o tratamento, a cura, ela é uma consequência, né? E ela não é uma garantia nunca, né? Exercer a profissão com interação ou dependência de farmácia, indústria farmacêutica, ótica, qualquer organização destinada à fabricação, manipulação, promoção ou comercialização de produtos de prescrição médica. Ou seja, né, nada de se associar ou mesmo que de forma informal, né, assim, sem contrato, enfim, com empresas de fármacos, com empresas de óticas, porque vocês não comercializam isso, vocês prestam serviço de saúde, né? Então, e é um desvio ético bem grande quem pratica isso. Deixar de apresentar seus honorários separadamente de outros profissionais que participarem do atendimento ao paciente. Então, quando forem fazer lá a formalização para os pacientes de vocês, né, na clínica médica, enfim, informem lá, coloquem, né, que os honorários do cirurgião é isso, os honorários do médico, do anestesista, entende? Sempre de forma diferenciada, tá? Isso parte do processo. Oferecer seus serviços profissionais como prêmio qualquer seja sua natureza. Então, não, vou fazer um sorteio aqui, não, sorteio da consulta, não, isso não pode, tá? É vedado pelo Código de Ética. Deixar de incluir em anúncios profissionais o CRM, né, o número do CRM de vocês. Então, sempre coloquem, né, no carimbo de vocês já colocam ali o CRM e também nas páginas, nas divulgações que vocês forem fazer.